Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior com mais uma videoaula que faz parte do projeto de Bioquímica Ensino Híbrido. Essa videoaula nós iremos falar sobre glicólise e junto comigo o professor Eliseu e a professora Giuliana. Bom, os pontos que nós vamos trabalhar sobre essa via metabólica, chamada de glicólise ou via glicolítica, vou falar um pouco sobre, dar uma introduçãozinha, falando um pouco sobre o destino da glicose e o conceito dessa via. Vou falar um pouco sobre as etapas da glicólise, a etapa de preparação e pagamento. Como toda a videoaula que nós estaremos falando sobre vias metabólicas, vou falar sobre regulação e, por fim, vou falar um pouco sobre o destino do piruvado. Então, iniciando a nossa introdução, segue aqui a ideia de onde vai a glicose, né? Quais são os destinos da glicose. A glicose ela pode servir de matéria-prima para a síntese do amido ou do glicogênio e vice-versa. Tanto o amido como o glicogênio pode ser degradado para a produção da glicose. Essas vias, né, essas vias metabólicas que envolvem isso, nós vamos estudar em uma outra videoaula, né? Mas eu só estou mostrando a vocês que a glicose pode servir de matéria-prima para a síntese de amido e glicogênio e pode ser produto da degradação dessas biomoléculas. Um outro destino da glicose é a via das pentoses, uma outra via metabólica que nós iremos assistir em uma outra videoaula, tá certo? Bom, o destino que nós vamos estudar agora da glicose é uma via chamada glicólise ou via glicolítica. Qual é o conceito dela? Basicamente, se a gente for trabalhar a palavra glico, né, quer dizer doce, e lise quer dizer quebra. Então, resumidamente, a glicólise é nada mais, nada menos do que uma molécula de glicose é degradada em reações enzimáticas para formar duas moléculas de piruvato, tá? Basicamente é isso. A glicólise ela está localizada no citosol e nela ocorrem 10 reações, todas elas promovidas por enzimas citosólicas, tá? Dessas 10 reações, elas se subdividem em duas fases. 5 reações fazendo parte da fase preparatória e 5 reações fazendo parte da fase de pagamento. Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas fases. Bom, sabendo então o conceito, a localização e a fase, quais são as funções da glicose? Como eu disse, a primeira delas é transformar a glicose em piruvato. A outra é sintetizar ATP com ou sem oxigênio. Tá? Então, basicamente, os dois produtos da glicólise são piruvato e ATP. Lembrem-se que o saldo do ATP, tá certo? Na glicólise é de apenas 2 ATPs, tá? A glicólise também pode ser considerada como uma fase que prepara a glicólise para a respiração celular, onde a respiração celular nada mais nada menos é do que a degradação completa da glicose em CO2 e água. Ou ela também prepara a glicólise para uma degradação parcial em anaerobiose, que seria o processo de fermentação. Em outras palavras, a glicólise ou a via glicolítica é uma via metabólica que tanto faz parte da respiração celular como faz parte da fermentação. Inclusive, alguns autores chamam de fermentação a glicólise anaeróbica, né? Então, é basicamente isso. Uma outra função da glicólise é que alguns intermediários, né, nós vimos na aula de introdução ao metabolismo, que são intermediários ou metabólitos, né? Se você está assistindo essa videoaula pela primeira vez, é bom pegar e parar agora e voltar e assistir a videoaula de introdução ao metabolismo. Então, alguns intermediários ou metabólitos são utilizados em diversos processos biosintéticos e nós vamos ver isso mais detalhadamente quando estiver trabalhando o assunto de interação metabólica. Bom, recordando,
Lembrem-se, você já sabe o que é. A glicólise é a quebra da glicose em 2-piruvato. Sabe onde é que ela ocorre? Ela ocorre no citosol, não ocorre em nenhuma organela membranosa, em nenhum compartimento específico. São 10 reações divididas em duas fases. A fase preparatória, que são 5 reações, e a fase de pagamento, que são mais 5 reações. Essa videoaula eu vou dividir ela em duas partes. Primeiro nós vamos ver a fase preparatória e depois nós vamos ver a fase de pagamento, tá? Aqui está a fase preparatória. Gostaria que vocês não se assombrassem com isso, porque eu vou trabalhar ela mais especificamente. Então vejam que são 5 reações, né? Ó, a primeira, a glicose transformando em glicose 6-fosfato. Vejam que a grande diferença é a presença desse fosfato aqui. Então, essa é uma reação de fosforilação. Tá? A segunda reação é a transformação da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Essa reação é uma reação de isomerização. Basicamente, esses aqui são isômeros. Tá? A próxima reação é uma reação onde nós vamos ver mais uma vez outra fosforilação, porque eu saí da frutose 1,6-fosfato para a frutose 1,6-bifosfato ou difosfato. Então, ocorreu mais outra fosforilação aqui. Observe que nesse processo de fosforilação eu gastei ATP. Ó. Gastei ATP aqui, gastei ATP aqui. Tá? Bom, depois nós vamos ver uma reação de quê? De clivagem, onde a frutose 1,6-fosfato é quebrado em 2 compostos de 3 carbonos. Então, vejam, até aqui as reações eram reações de compostos de 6 carbonos, variando apenas em quê? Basicamente em processo de isomerização e fosforilação. E agora eu tenho uma clivagem, quebrando os compostos de 6 em 2 de 3. Vejam a importância dessas duas fosforilações. Ó, né? Vejam a importância dessas duas fosforilações. Quando ocorreu a clivagem aqui, o que foi que aconteceu? Os dois compostos de 3 carbonos, tá certo? Se transformaram em 2 compostos de 3 carbonos fosfatados. E, por fim, a última reação da fase preparatória é basicamente o que? Hein? Uma isomerização. Então, a fase preparatória nada mais, nada menos é a fase em que prepara, tá certo? A via para a produção de ATP. Então, nesse processo de preparação, basicamente nós vamos ver o que? A fosforilação e a clivagem. Agora nós vamos ver mais detalhadamente cada essa reação, tá? Aqui eu vou trabalhar especificamente mostrando na estrutura, tá certo? O que acontece em cada uma dessas reações. Então, primeiro eu tenho a glicose e a primeira reação é a fosforilação, né? Então, ocorre a glicose se transforma em glicose 6-fosfato. Vejam aqui que para eu fosfatar, eu gastei um ATP e um dos fosfatos veio parar onde? Veio parar aqui, ó, no carbono 6 da glicose. Então, nesse momento, a glicose está marcada. Inclusive, lembrem-se, esse metabólito aqui é um dos mais importantes para o metabolismo dos carboidratos, tá? Em seguida, se lembrem-se, isso é feito por uma enzima chamada hexoquinase. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó, quinase. As enzimas que têm esse nome quinase são enzimas que, de uma certa forma, elas trabalham junto com a ATP. Tá? Elas estão envolvidas nesse processo, ou produzindo ou usando ATP, tá certo? Nas reações. E o nome hexo vem exatamente de a glicose ser uma hexose. Tá? Bom, a próxima reação, o que é que vai acontecer? Eu vou isomerar, né? Eu vou fazer uma isomerização dessa glicose 6-fosfato, se transformando em uma frutose, e isso é feito pela fosfohexose isomerase. O próprio nome da enzima já está dizendo, isomerase. Ela vai fazer vai fazer uma isomerização da glicose de uma hexose o quê? Fosfatada, como está aqui.
tá? Então, o próprio nome da enzima ajuda muito a você entender o que ela está fazendo nessa via, tá? Essa aqui é a primeira etapa, a gente chama da primeira etapa da fase preparatória. Para a segunda etapa da fase preparatória, o que é que vai acontecer? Eu tenho a frutose 6-fosfato, e ela agora vai receber mais um fosfato, né? Se ela vai receber mais um fosfato, ela vai se transformar em frutose 1,6-bifosfato. A grande pergunta é, de onde é que veio esse segundo fosfato aqui? Lembrem-se, esse segundo fosfato veio novamente de um consumo de ATP. Opa! Gente, se envolver o ATP, o nome dessa enzima terá que ter que palavra? Então, vamos lá. Fosfofrutoquinase. Então, quinase porque envolveu, tá certo, o ATP, e fosfofruto, que vem exatamente do substrato. Então, agora eu estou com a frutose 1,6-bifosfato. Eu estou com as duas partes fosfatadas. Aí, estou com a frutose com 2 fosfatos. O que é que vai acontecer agora? A clivagem, tá? Então, lembrem-se que essa segunda etapa se caracteriza pela clivagem. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou quebrar a frutose bifosfato em duas partes. Essa parte aqui vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato, tá certo? E essa parte que não está aqui, essa outra parte aqui, ó, vai se transformar em dihidroxicetona fosfato, tá? E aí, o que é que vai acontecer agora? Na última etapa, sem lembrar que, desculpe, lembrar que a enzima que participa desse processo é a aldolase, né? Por fim, o que é que vai acontecer? Eu vou ter outra isomerização, tá? Outra isomerização, que é feita pela tiofosfato isomerase. Atenção, alguns autores divergem não, chamam essa enzima também de triose fosfato isomerase, tá? Só para que, se você estiver estudando por algum outro livro, encontrar esse nome dessa enzima. Mas, basicamente, é o tiofosfato isomerase, tá? Então, aqui, nós terminamos a nossa fase preparatória, onde basicamente eu vou ver o quê? A fosforilação da glicose, eu vou ver a isomerização da glicose 6-fosfato, eu vou ver outra fosforilação da frutose, transformando em frutose bifosfato, depois eu vou ver o quê? A clivagem dela, feita pela aldolase, e por fim eu vou ver a isomerização, transformando tudo em gliceraldeído 3-fosfato. Terminando essa fase preparatória, que são essas 5 reações, vai vir agora a fase o quê? De pagamento. Tendo uma noção geral da fase de pagamento, lembre-se que todo mundo aqui, ó, na fase preparatória, se transformou em gliceraldeído 3-fosfato. Então, agora irá acontecer a fase de pagamento, que significa na produção, literalmente, dos produtos da glicólise, que envolve os piruvatos, que envolve o ATP e que envolve a produção do NADH2. Então, na primeira reação, ocorre uma oxidação, onde o gliceraldeído gliceraldeído 3-fosfato é transformado em 1,3-bi ou difosfato glicerato, tá? A segunda reação, foi mal, quis bater aqui. A segunda reação, que é essa daqui, tá? É uma reação de transferência do grupo fosfato, tá? Então, ocorre a transferência do grupo fosfato. E também produção de ATP. Lembre-se, aqui o ATP foi produzido. Então, um desses fosfatos serviu para a produção de ATP e o outro fosfato ele vai ser transferido. A gente vai ver isso mais detalhadamente lá na frente. A terceira reação foi uma reação de isomerização, tá? Onde esse fosfato aqui, ó, foi colocado para cá, tá? E por fim, né, nós vamos ver uma outra reação de desidratação, onde é produzida a água, outra reação de transferência de grupo fosfato para a produção do ATP,
que é essa reação, e por fim eu terei o piruvato. Vamos ver agora detalhadamente o que acontece. E aí é interessante vocês aprenderem a ler as reações. Então, eu tenho o gliceraldeído 3-fosfato, e aí o que é que vai acontecer? Ele vai se transformar nesse composto pela transferência de hidrogênio. Então, ou seja, aqui está acontecendo uma desidrogenação, tá? E junto dessa desidrogenação também está acontecendo o quê? Uma fosforilação, sendo que essa fosforilação não por ATP, mas sim por fosfato inorgânico que está dissolvido, tá certo? No citosol. Então, o que foi acontecer? Observem bem, cadê o hidrogênio que deveria estar aqui, ó? Cadê o hidrogênio que deveria estar aqui? Olha aqui o hidrogênio. Para onde é que foi esse hidrogênio? Foi carregado pelo NAD. E aí, então, o que é que você acha? Deixa eu apagar aqui. Esse novo composto, ele se oxidou ou reduziu? Então, essa reação é a reação de oxidação, tá? Junto com ela, uma reação de fosforilação, formando, então, um 1,3-bifosfato glicerato, tá? Bom, isso é feito por quem? Pelo gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Por que a palavra desidrogenase? Opa, foi mal. Por que a palavra desidrogenase? Porque houve uma desidrogenação, tá? Então, nós vamos ver aqui o 1,3-bifosfato glicerato, que vai se transformar agora nesse novo composto. Então, se você olhar, qual é a grande comparação? Cadê o fosfato que está aqui? Tá? Para onde é que ele foi? Então, esse fosfato foi utilizado para a produção do ATP. Então, essa reação é uma reação de transferência de um grupo fosfato. Nesse caso aqui, tá certo? Um processo de síntese de ATP, se transformando em 3-fosfoglicerato. É fácil diferenciar um 3-bifosfoglicerato. Agora eu só tenho um fósforo, então ele se transforma em 3-fosfoglicerato. Pois bem, essa daqui é feita por quem? Pela fosfoglicerato quinase. Mais uma vez, a palavra quinase. Mais uma vez, junto dela, o nome do substrato, fosfoglicerato quinase. Bom, essa aqui é a etapa 1 da fase de pagamento. Agora nós vamos à etapa 2 da fase de pagamento, onde nós vamos ver o 3-fosfoglicerato se transformando nesse camarada aqui, ó, que é o quê? O 2-fosfoglicerato. Para o vídeo agora, e tente identificar que reação é essa, o que foi que aconteceu aqui. Bom, para você que parou a videoaula, respirou, porque tanto nome, tanta reação e tanta enzima, tenha calma, você vai conseguir assimilar todo esse conteúdo. O que foi que aconteceu aqui? Basicamente, o fosfato que estava aqui veio parar aqui. Então, o que foi que aconteceu? Um processo de isomerização, tá? Essa isomerização feita pela fosfoglicerato mutase. Ela basicamente ela transferiu o fosfato para esse camarada e pegou esse hidrogênio e colocou aqui, tá? Então ela fez um processo de isomerização. Quando eu olho agora para esse composto, mais uma vez, vamos fazer esse exercício. Vamos para a videoaula agora e tenta imaginar o que foi que aconteceu. Que reação é essa? Né? Que reação faz parte Meu nome dessa reação, desculpe. Então, esse é o fosfenolpiruvato. Então, o que é que eu estou sentindo falta? Eu estou sentindo falta dessa hidroxila aqui, ó. Tá certo? E estou sentindo falta, basicamente, também de quem? De hidrogênio. Então, o que foi que aconteceu? Houve uma desidratação. Então, essa reação é uma desidratação. Acabou? Finalmente acabou a glicólise? Não, lembre-se que o produto final não é o fosfenolpiruvato. É só o piruvato. Então, vai acontecer mais uma reação. Lembrar que essa reação é catalisada pela enzima inolase. Bom, agora, nós vamos basicamente para o quê? Para a nossa última reação. Então, gente, essa última reação, qual é a grande diferença? Nós vamos ver, ó, está aqui o composto, está aqui o composto final.
Composto final, vocês já sabem quem é, tá certo? É o piruvato. Mas o que foi que aconteceu? O fosfato desapareceu. Se o fosfato desapareceu, é porque houve a produção de quem? De um ATP. E aí eu pergunto a você, se envolveu ATP, como é o nome da enzima? Piruvatoquinase, tá certo? E por fim aqui nós temos o nosso piruvato, tá? Então essas são as 10 reações que nós trabalhamos na via glicolítica. Se você quiser, dá uma parada, aqui tem um resumozinho das 10 reações, tá certo? E as suas enzimas. E aqui também, nesse slide, você consegue ver todas as reações juntas, tá? Lembrem-se que na fase de pagamento, eu fiz questão de chamar a atenção de vocês que são 2 vezes, tá certo? Para cada glicose. Por quê? Porque aqui aconteceu essa dihidroxicetona se transformou em gliceraldeído e a partir daqui nós tivemos a produção de 2 mols, digamos assim, ou para cada glicose 2 vezes, tá certo? Os reagentes, os metabólitos aí. Então lembrem-se aqui, ó, eu gastei 2 ATPs, tá? Então eu vou botar 2 ATP negativo, que eu gastei 2. Mas aqui eu produzi quanto, hein? 4, porque tudo é 2 vezes. Então eu produzi 4 ATP. Então eu vou colocar aqui positivo. Então quando eu somo isso aí, vai me dar um saldo de quanto, hein, gente? De 2 ATP. Lembrem-se, a fase preparatória, ela prepara os metabólitos para a fase de pagamento, onde irá ocorrer a formação dos principais produtos, que são eles: o NADH, numa reação de desidrogenação, produção de ATP em reações de fosforilação, tá certo? Produção de água em reações de desidratação e, por fim, o piruvato, tá? Então, basicamente, o que é que eu vou precisar saber, né, dessa videoaula, professor? É essa visão geral, tá? Entender que a glicólise ela é feita por reações de fosforilação, isomerização, clivagem, oxidação e desidratação. E tentando olhar para o composto, analisar. Você vê o composto, vê uma etapa da reação, tentar identificar que reação é aquela. Tá joia? Bom, dando continuidade, nós vamos ver agora a regulação da glicólise. Lembre-se que todas as vias elas tendem a ser o que? Reguladas, tá? Nós já falamos que a principal função da glicólise para a célula é fornecer piruvato, fornecer também o que? Em ATP. E apesar dela ser precursor para outras biomoléculas, como também produção de aminoácidos, alguns intermediários são usados para a produção de aminoácido, a via glicolítica ela tende a ser regulada para manter a concentração de ATP constante, tá? Então, onde é que ocorre essa regulação? Mais uma vez, como eu disse a vocês, o que vocês têm que ter é essa visão geral da glicólise. Então, são as 10 reações, a fase preparatória está aqui, a fase de pagamento está aqui, que é a fase onde ocorre a produção dos produtos, né? E onde é que ocorre basicamente a regulação? Eu já falei isso para vocês na aula de introdução a metabolismo. Os principais pontos de regulação são aqueles onde nós temos o que? Os processos irreversíveis. Então veja que nós temos irreversibilidade aqui e nós temos irreversibilidade aqui. Então vamos lá, nas 10 reações, a primeira é a hexoquinase. Então esse aqui é o primeiro ponto de regulação. Tá? Lembrar que a hexoquinase ela regula a glicólise, mas como a hexoquinase também participa de outras vias metabólicas, a gente não pode chegar e dizer que ela digamos assim, o principal ponto de regulação. Na realidade, o principal ponto de regulação
é da fosfofrutoquinase, que está aqui, ó, tá? Então, essa enzima, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela já faz parte da via exclusiva da glicólise. Então, se eu regular essa enzima, eu estarei obrigatoriamente regulando a glicólise. Se eu regular essa enzima, eu posso estar regulando a glicólise ou não, tá certo? E uma outra enzima que participa da regulação é a piruvato-quinase que está aqui. Então, esses são os 3 principais pontos, né, de regulação. Se você chegar e disser assim, professor, eu quero decorar um mínimo de nome de enzima possível, eu diria para vocês que para vocês, é, digamos, se tiver que falar a palavra decorar, né, mas aprender pelo menos essas 3 enzimas, onde é que elas atuam e o que é que elas fazem. Ficou fácil. Você, pelo nome você sabe, quinase, tá certo? Está envolvendo ATP. Nesse caso aqui, essa quinase produz ATP, essa quinase consome ATP, tá certo? Ela trabalha com as hexoses, que é a glicose, e essa aqui trabalha com o piruvato, tá? Que é o produto final. Aqui, novamente, se a quinase, tá certo? Envolve ATP, esse aqui gasta ATP porque está na fase preparatória, então está gastando ATP, e o substrato é a fosfofruto, a froto, chega, meu Deus, a frutose 6-fosfato, quase que eu não consigo dizer, tá? Então, vocês vão acabar se acostumando com os nomes e aprendendo um pouco mais sobre elas. Então, o que é que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre cada uma dessas enzimas. Então, lembrem-se, a hexoquinase é uma enzima alostérica que possui grande afinidade com a glicose, geralmente atua em velocidade máxima, tá certo? Eu botei um asterisco aqui porque nós temos uma outra isoenzima da hexoquinase, que é a glicoquinase, que nós vamos trabalhar isso na aula presencial, tá? Mas se você quiser dar uma pesquisada e uma olhadazinha, tá certo? Na glicoquinase. Bom, se ela é uma enzima alostérica, o seu controle é por feedback pelo seu pelo seu próprio produto. A gente falou isso na aula de introdução a metabolismo. Então, aqui eu tenho a glicose, não é? Vocês estão vendo aqui a glicose. O produto dela é a glicose 6-fosfato. Então, isso implica dizer que quando eu tenho grande concentração de glicose 6-fosfato, por feedback negativo, ela vai inibir a hexoquinase. Da mesma forma que se eu tiver pouco glicoquinase, o que é que vai acontecer? Ela irá estimular a hexoquinase. Então, a regulação, nesse caso, é por feedback negativo. A outra enzima é a fosfofrutoquinase, que é, como eu disse, é um dos pontos mais importantes da regulação da via, porque ela é basicamente exclusiva da via glicolítica. É uma enzima alostérica e o seu controle não é feito pelo seu produto final, que é a fróton 1,6-bifosfato, mas sim pelo ATP, tá? Pelo ATP. Então, quando eu tenho muito ATP, o que é que vai acontecer, hein? A fosfofrutoquinase vai diminuir. E quando eu tenho pouco ATP, ela vai ser estimulada. Lembrem-se, quando eu comecei a falar sobre regulação da via glicolítica, eu disse, uma das principais funções é manter a concentração de ATP constante. E eu disse a vocês que uma das principais pontos de regulação é essa enzima aqui. Por quê? Porque ela utiliza a concentração de ATP, tá certo? A concentração de ATP regula a atividade dela. Quase que eu não consigo falar de novo. E por fim, nós temos a piruvato-quinase, tá certo? Ela é uma enzima que atua no último passo da via glicolítica. É uma enzima também alostérica e, nesse caso, o controle é feito também por quem? Pelo ATP. Então, o que acontece? Eu tenho o fosfenol piruvato, tá? Quando eu tenho muito ATP, ela inibe a fosfofrutoquinase, e quando eu tenho pouco ATP, ela estimula, mais uma vez, atuando para manter a concentração da ATP constante. Ela também, e aí eu quero que você pense um pouquinho, olha só
essa regulação aqui. Ela também pode ter essa regulação. Eu queria que vocês parassem a videoaula, tentasse voltar a videoaula, por exemplo, para a fase onde tem todas as vias e tente imaginar, tá certo? Como é essa regulação e nós vamos trabalhar ela, tá certo? Na aula presencial. Bom, estamos chegando ao fim. Falta agora só a gente falar sobre as vias afluentes da via glicolítica. Então, muitos outros carboidratos encontram em destino metabólico na via glicolítica. Nós não temos apenas a glicose como monossacarídeos, nós temos outros monossacarídeos. Tá? Essa glicose ela pode ser abastecida pela quebra do amido do glicogênio, tá? E aí ela pode ir diretamente para a glicose 6-fosfato, né? Aqui a lactose pode se transformar em galactose, ser quebrada em galactose, desculpe, e a galactose ser transformada em glicose 1-fosfato, e novamente essa glicose 1-fosfato ser transformada em glicose 6-fosfato. Nós temos uma outra via fluente, que é a transformação, lembre-se, como a lactose é galactose mais glicose, a glicose da lactose vai abastecer a via glicolítica literalmente, tá? Nós temos uma outra via aqui, que é a transformação da trealose em glicose e da sacarose também na produção da glicose. Lembre-se que a sacarose, ela também produz frutose, e a frutose ela já entra aqui nesse ponto, tá certo? Abastecendo a via através da glicose, da frutose 6-fosfato, tá? E por fim, a frutose e a manose também podem abastecer a via glicolítica na dihidroxicetona fosfato. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse slide é que não existe apenas essa via aqui, né? Essa via ela pode ser abastecida pelo aporte da glicose ou pelo aporte de outros metabólitos, incrementando e aumentando a via glicolítica, tá ok? Por fim, porque a videoaula já está bastante longa, vamos ver esse piruvato vai para onde? Né? O piruvato se formou e para onde é que ele vai? Pois bem, o piruvato ele vai ter basicamente 3 destinos. 2 destinos em condições anaeróbias, tá? Produzindo etanol e CO2 e produzindo lactato, né? E por fim, ele pode ir para onde? Hein? Produzir o acetil para ir para a respiração celular. O que é que eu vou falar aqui rapidamente sobre essas duas fermentações, tá? A primeira fermentação está aí. Aqui está um resuminho da glicólise. Olha só o resuminho da glicólise. O que é que eu coloquei aqui em evidência? Os gastos e os produtos, tá? Que inclui o piruvato. Então, eu tenho a glicólise, e aí o que é que vai acontecer? Atenção para isso aqui, ó. O ácido pirúvico ele é hidrogenado pelo NADH, que foi produzido lá na fase de pagamento da via glicolítica. Esse hidrogênio retorna, tá certo? Na via. Ocorre uma descarboxilação. Veja que aqui eu tinha 3 carbonos e agora eu tenho só o quê? 2. Então, na fermentação alcoólica, ela se caracteriza por um processo de hidrogenação e descarboxilação, tá? Olha aqui, hidrogenação e descarboxilação. Então, produziu o piruvato. O que é que vai acontecer em seguida? Uma hidrogenação, tá? Reciclando o NAD, tá? E por fim, uma descarboxilação produzindo álcool etílico, né? A importância da fermentação alcoólica está em diversas partes, principalmente na produção de bebida alcoólicas. Eu, como produtor de cerveja artesanal, eu sou fã desse assunto, tá? E na aula presencial a gente pode conversar um pouquinho sobre como é feito o processo de produção de cerveja, que é muito interessante, tá? Bom,
E agora nós vamos falar de quem? Da fermentação lática, né? Que ela geralmente acontece aonde, hein? Em condições de esforço físico muscular intenso, em ambiente anaeróbio, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Basicamente, haverá a reciclagem do NAD, então vai haver uma hidrogenação. Mas qual é a grande diferença, então, da fermentação alcoólica para a fermentação lática? É que não ocorre a descarboxilação, tá? É mantido o que, hein, gente? Os três, os três carbonos, tá certo? Aqui, novamente, nós temos o processo, o resumo, e aqui nós temos a comparação, né? A fermentação alcoólica e a fermentação, tá certo? E a fermentação lática, né? Bom, gente, vou parando por aqui, tá? Nos encontramos na aula presencial. Até mais.